quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando a você esperança, desejando a você alegria nesse dia do Senhor, dia que o Senhor preparou para nós. E nós podemos aqui dizer, né, que dia lindo que o Senhor preparou para nós. Hoje nós estivemos pela parte da manhã celebrando a ceia em grupos pequenos, de forma totalmente cuidadosa, porque estamos estudando, né, esses passos para o retorno aos poucos da nossa celebração no templo. E que dia lindo que o Senhor nos deu. E hoje nós estamos aqui, né, para encerrar esse dia mais uma vez adorando o nosso Senhor, porque dia do Senhor é dia de celebrar o Rei Jesus. E tendo então, né, em nossa memória, a lembrança daquilo que Ele fez para nós, eu quero convidar você com muita alegria, com gratidão em seu coração, para nós termos um tempo de adoração, um tempo de ministração da palavra e também de celebração da ceia do Senhor, trazendo realmente vivo em nossa memória tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e tudo aquilo que o Senhor Jesus faz por mim e por você. Então, nessa hora eu quero ler a palavra do Senhor nesse início de culto, a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 116. Nós vamos ler apenas alguns versículos, Salmo 116. Então eu te oriento a convidar a sua família, você que ainda não preparou, providencie aí os seus elementos, os elementos da ceia para participar conosco. Prepare pão e suco de uva, ou pode ser elementos semelhantes que nós estaremos consagrando para celebrarmos juntos e juntas. Pega também sua Bíblia, reúna sua família no conforto da sua casa, ao redor da mesa, na sala. A gente tem a possibilidade de celebrar o Senhor de qualquer maneira, não é verdade? Então nós vamos ler agora Salmo 116, do versículo 1 ao 2, e depois nós vamos pular para o versículo 16, amém? Salmo de número 116, versículo 1 e 2, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Agora nós vamos pular para o verso 16. Senhor, eu sou de fato o teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia! Nós amamos o Senhor, porque nós sabemos em quem nós cremos e sabemos que o Deus da nossa salvação é aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor. E eu sou testemunha, meu irmão e minha irmã, dos testemunhos e das palavras que eu tenho recebido de muitas pessoas da nossa comunidade. São muitas as pessoas que têm recebido neste tempo o favor de Deus. Eu nunca colecionei tantos testemunhos de milagres do Senhor como nesse tempo, porque Deus é aquele que tem ouvido o nosso clamor. Nós saímos daquela normalidade de vida, mas isso não tem sido para o mal, mas tem sido uma oportunidade de revivermos ou de vivermos coisas profundas no Senhor. Nessa hora eu quero orar com você, na certeza que Deus é aquele que ouve nossa oração. E eu creio que você, meu irmão e minha irmã, aí da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for, você pode clamar ao Senhor e o Senhor responderá às suas orações. Mas nós também, como salmista que declara, nós nos alegramos em poder oferecer ao Senhor as nossas ofertas, os nossos louvores a Ele. Ainda que não estejamos nos átrios do templo, da casa do Senhor, nós podemos fazer agora da nossa sala, do nosso quarto, da nossa cozinha, o espaço de adoração ao Senhor, o espaço de templo e de culto a Deus. Então eu quero convidar a você nessa hora para fazermos isso juntos e juntas, amém? Vamos orar ao Senhor.
Senhor, toda honra e toda glória nós damos a Ti. E nessa hora, Deus, debaixo da Sua graça, eu quero acolher a todas as pessoas, aqueles e aquelas que se achegam diante de Ti. E nessa hora, Deus, nossas salas, nossos quartos, nossa cozinha, ó Deus, outros cômodos da nossa casa ou de outros ambientes que possam estar, ó Deus, sejam, ó Deus, pessoas que estão trabalhando em seus ambientes de trabalho, seja onde for, nessa hora, cada ambiente, cada cômodo, por meio da Sua presença, se torna um lugar de culto ao Senhor. E nós erguemos, ó Deus, em nossas vidas e através das nossas vidas, um altar de honra e glória para o Teu santo nome. Estamos aqui neste serviço de culto, na certeza de que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração e se faz presente em nosso meio como igreja. E como igreja nós estamos conectados e conectadas por meio do Teu Espírito. Ainda, Senhor, que não haja Wi-Fi ou internet, nós estamos conectados e conectadas por meio do Teu Espírito. Que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito Santo vem encher cada coração e cada mente, vem entrar agora em cada ambiente que se torna não um cômodo de casa ou local de trabalho, mas que se torna agora, por meio do Teu Espírito, um altar de adoração ao Senhor. Que nesta noite, Deus, com alegria nós possamos cultuar, ofertar, orar, anunciar os Seus benefícios, declarar honra e glórias ao Teu santo nome, com o nosso coração cheio e cheio, com o nosso coração cheio da Tua presença. E é isso que eu quero declarar nessa hora sobre cada vida que está aqui nos acompanhando nessa transmissão, neste culto, nesta celebração online. Que cada vida venha receber da porção poderosa do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o nome do Senhor nessa hora e eu convido você com alegria, com gratidão, a abrir o seu coração, abrir espaço também na sua casa, para que você possa, junto conosco aqui, exaltar o nome do nosso Senhor. Por mim
Louvado seja o nome do Senhor. Adore a Deus aí na sua casa, onde você está. Nós estamos aqui adorando e juntos nós podemos adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Vamos declarar que Ele é um bom Pai. Vamos declarar o que o nome dele faz. Amém? Aleluia. Eu
gratidão, como que Deus é bom e como que é bom para nós termos essa liberdade de adorarmos o nome do nosso Deus, o nosso Rei que vive, que reina, que é exaltado, aleluia, né? E nós teremos agora 2 momentos aqui, né, de oração, como nós temos feito nos nossos cultos. Um primeiro momento de gratidão e um segundo momento de intercessão. E nesse momento de gratidão, nós precisamos aqui, né, lembrar, até mediante um louvor que nós entoamos aqui, que declara que Deus ele é perfeito, que Cristo é perfeito em tudo que faz. Nós temos que agradecer o Senhor pela sua perfeição e pelo milagre da vida. Essa semana nós glorificamos o nome do Senhor porque 2 crianças chegaram neste mundo que está tão doido, né? Mas chegaram neste mundo debaixo aí dos cuidados do Senhor para nos alegrar. Nós glorificamos o nome de Deus pela vida da Valentina, a filhinha linda dos nossos irmãos Marlécio e Michele, que chegou, né, nesta semana, que já é, né, assim, uma menina vitoriosa, cheia de milagres do Senhor, e nós só temos que agradecer pelo dom da vida. E também nós queremos glorificar a Deus e nos alegramos com a chegada do Renato, que é filho da nossa irmã Luiane e do Renato. Nós nos alegramos por esse príncipe lindo que chegou também aqui para nós. Daqui pouquíssimo tempo, nós cremos nisso, nós vamos estar apresentando tanto a Valentina quanto o Renato, né, para a nossa comunidade, porque nosso coração se alegra. Deus é o Deus da vida, né, e Ele tem nos dado essa graça. E por falar que Ele é o Deus da vida, nós também temos que agradecer a Deus pela vida de irmãs e irmãos que celebraram durante essa semana aniversário, né, completaram mais um ano de vida, e também quem completou aniversário de casamento. Nós queremos louvar o nome do Senhor. Nós não temos citado aqui os nomes para a gente não correr o risco de, na hora aqui dessa transmissão, esquecermos algum nome, mas nós temos ligado durante a semana, orado com os nossos irmãos e irmãs, e nós glorificamos a Deus pela sua vida. E você que está aqui nos visitando, está acompanhando este culto nessa hora e fez também aniversário, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Então nós queremos agradecer a Deus por isso. Nós vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus e também consagrando ao Senhor ofertas e dízimos. E eu glorifico o nome do Senhor, porque você, meu irmão, minha irmã, tem sido fiel. E eu também tenho sido testemunha de que aqueles e aquelas que têm permanecido fiel ao Senhor têm vivido a superabundante graça de Deus. Eu tenho visto a sementeira nas famílias transbordar, multiplicar, e nós glorificamos a Deus por isso. A você também que tem mantido a fidelidade na oferta para a obra, eu quero agradecer também ao Senhor por essa possibilidade, porque a obra não parou. Nós não estamos, né, nos reunindo aqui, mas a obra está avançando para a honra e glória do nome do nosso Senhor, tá? Então nós vamos orar agradecendo a Deus, e eu quero nessa hora abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Senhor, graças nós te damos, porque nós não merecemos todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Portanto, nós reconhecemos que tudo que temos vem das tuas mãos. Portanto, nós devolvemos ao Senhor nesta hora parte daquilo que o Senhor tem nos dado com gratidão. Gratidão pela vida da Valentina e do Renato, gratidão pela vida de irmãs e irmãos que completaram mais um ano de vida ou de matrimônio, gratidão pela fidelidade do Senhor. E eu quero aqui, como pastora desta casa, te agradecer por aqueles e aquelas que têm sido fiéis, porque a obra do Senhor e a obra das nossas salas não pararam. Glória seja dada a ti. Que em nome de Jesus Cristo, aqueles e aquelas, ó Deus, que sentirem tocado em seu coração de abençoar esta obra, possam receber também neste momento, nesta hora, das mais ricas bênçãos do Senhor. Que o teu povo viva prosperidade bíblica, que o teu povo viva provisão, que o teu povo viva alegria e superabundante graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos também ter uma oração de intercessão
pedir a você, meu irmão, minha irmã, que tiver pedido de oração, envie para a gente no decorrer da semana. Temos recebido muitos pedidos e de todos os pedidos que nós temos recebido, também não citaremos aqui os nomes, mas eles se resumem em dois, praticamente. Saúde, né, questão de pessoas que estão enfermas, e família. Então nós oraremos agora pelas pessoas enfermas, pelas famílias, lembrando também de você que está aí na sua casa, todos os dias da semana nós estamos orando no aplicativo Jitsi Meet, e ali temos crescido em Deus. Isso está aberto para toda a igreja, e quem está acompanhando tem vivido coisas lindas no Senhor. Lembre-se então de orar também pelas mamães, pela recuperação da Luiane, pela recuperação da Michele e dos seus bebezinhos, em nome de Jesus. Também estaremos orando pelas pessoas, né, que estão enlutadas, pelas famílias enlutadas. Essa semana nós tivemos uma perda muito profunda, né, muito triste em nossa comunidade. Tantos lutos que nós vivenciamos nesses meses. Toda semana praticamente a gente tem orado pelas pessoas enlutadas, mas de uma maneira muito especial. Vamos nos recordar aqui da família da nossa irmã Sueli, né, por mais essa perda. Então vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Senhor, Tu és aquele que ouve e atende o nosso clamor. E neste momento, Senhor, ainda com os nossos corações gratos a Ti, mas também, ó Deus, cheios de tristeza, porque o Senhor nos permite sentir. E nós sentimos tristeza, Deus, porque são muitas as lutas, ó Deus, que nós temos que encarar nesta vida. Só que essa tristeza que nós podemos sentir, ela não cobre, ela não faz com que a esperança se apague. Nosso coração é cheio de esperança no Senhor, porque o Senhor é o doador de vida. E nessa hora nós queremos interceder pelas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, sejam infectadas com Covid-19 ou com qualquer outra enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, venha tocar em cada corpo, em cada vida, liberando agora a saúde do Senhor. Eu quero declarar nesta hora vidas saradas. Ó Deus, e todas as pessoas que estão passando, ó Deus, por um momento de enfermidade em que elas não conseguem ver solução, eu quero declarar a transformação da sorte dessas pessoas em nome de Jesus. Ah, Deus poderoso, abençoe e guarde as famílias, os casamentos, os relacionamentos familiares, que em nome de Jesus as famílias venham reencontrar, ó Deus, um espaço, ó Deus, em Ti para se desenvolverem, para se reconciliar em nome de Jesus, que haja amor e bondade. Senhor, eu quero lembrar também nessa hora das famílias enlutadas de uma maneira muito especial, ó Deus, a vida da Sueli, dos seus irmãos, a Lili, ó Deus, que ó Deus, né, choram nessa semana, Pai, a perda do seu Maurino, do Índio. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, a sua bondade sobre esta casa, e que em nome de Jesus, ó Deus, as lágrimas venham ser enxugadas, e que, ó Pai, a tristeza, a dor venha, Senhor, se transformar em saudade e em esperança, em nome de Jesus, Pai. Senhor, também quero te lembrar aqui da Michele. Nós nos lembramos da Michele, da Loiane, que o Senhor esteja dando uma boa recuperação para as nossas irmãs, guardando esses bebezinhos que nós nos alegramos com a chegada, em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão aqui conosco nessa hora, que estão necessitadas do Senhor, estão abrindo o coração para o Senhor, que a Tua presença venha tocar, venha confortar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, fique agora com a palavra do Senhor, que seu coração esteja aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa hora, em nome de Jesus. Boa noite, irmão e irmã, a graça e a paz do Senhor. Espero que você esteja bem, tá? Nós temos orado pela vida de vocês. E o desejo do meu coração, como eu sempre tenho costume de dizer, e muitas pessoas já até às vezes decoraram essa fala minha, né? A minha oração em todo culto, e que nós temos feito as nossas transmissões, é que você tenha sentido aí na sua casa a presença do Senhor da mesma maneira que nós sentimos aqui no espaço de celebração, nesse espaço de celebração ao nome do Senhor, não é?
Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor para você. E antes de tudo eu quero dizer que estamos com muitas saudades, viu? De poder ter esse tempo de culto, todo mundo junto. As coisas ainda não estão caminhando, não chegou o momento ainda disso acontecer, mas o Senhor está nos direcionando, nós temos caminhado debaixo da vontade e do comando do Senhor, ok? Então que você receba onde você está o meu abraço virtual, meu abraço online, tá? E os meus mais sinceros votos de paz, de bênção, de cuidado do Senhor. Querido irmão e irmã, eu quero ministrar a palavra do Senhor para você nessa noite, tá bom? Nós estamos aqui caminhando um pouco mais dentro de mais um dos propósitos que Deus tem ministrado no nosso coração para a vida da nossa igreja. Se você acompanhou no domingo passado, a pastora Kenny já introduziu o tema desse propósito, né? Que é o propósito do discipulado. Então, se você ainda não viu a mensagem, a pregação da pastora, tá disponível aqui o culto, a pregação dela no nosso canal aqui do YouTube. É só você depois acessar, porque é muito importante que você acompanhe desde o começo a sequência de palavras dos propósitos, para que você possa realmente entender como esses propósitos eles são reais na nossa vida e como Deus quer nos fazer viver esses propósitos, tá? E a mensagem de hoje é uma continuação daquilo que nós já começamos a aprender no domingo passado, que é a ideia do discipulado, que é a ideia de fazer discípulos para o Senhor, tá? Nós ministramos isso movidos pela palavra de Jesus na grande comissão, né? Em Mateus 28, em que o nosso Senhor ordena: ide pelo mundo e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer, né, os ensinamentos do Senhor. O né não tem, o né é meu, tá? Isso não está dentro do texto bíblico, tá bom? Então, nós temos que entender uma coisa muito clara: é direcionamento do Senhor para todas as pessoas que o seguem. Para você, para mim, seja mais velho na fé, seja mais novo, seja liderança de um ministério ou não importa quem sejamos, todos nós temos a tarefa de ser discípulos e discípulas e anunciar ao mundo a palavra do Senhor, fazendo novos discípulos e novas discípulas para o Senhor. Mas a gente tem que, às vezes, ser um pouco sincero, né? Nem sempre, ou pelo menos grande parte das vezes, nós não sabemos como fazer discípulos e discípulas, não é mesmo? Você, em algum momento da sua vida, já deram para você uma tarefa e você tinha que cumprir essa tarefa, mas você não sabia direito como fazer essa tarefa? Se você já passou por isso, você vai entender e concordar comigo que é muito difícil quando alguém pede alguma coisa para nós sem que a gente saiba fazer aquilo. Ou a gente desiste no meio do caminho, ou a gente faz de uma maneira, né, meia boca ali, bem ruinzinho, não faz as coisas com excelência, né? Então, quando a gente recebe o ensinamento necessário para realizar alguma tarefa, nossas tarefas acontecem da maneira melhor possível e podemos assim fazê-las com excelência. E o Senhor Jesus, ele não nos ordena fazer alguma coisa sem nos ensinar a fazer isso. Por isso, o tema da mensagem dessa noite eu quero trazer aos seus olhos a seguinte ideia: Jesus, sim, ele nos manda fazer discípulos e discípulas, mas ele quer nos ensinar a fazer isso, tá? Então, por isso que nessa noite, já entenda, já tenha compreensão que um dos passos fundamentais para obedecermos essa grande comissão que Jesus colocou sobre nós, nos ordenando a fazer discípulos, essa ordem do Senhor, após a sua ressurreição, essa ordem que ele deixou para os discípulos da época, e essa ordem fica para nós, para que nós possamos colocar isso em prática e fazer isso com excelência, você e eu precisamos aprender de Jesus, tá? Então, vamos entender um pouco mais disso nessa noite. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. Vamos ler o versículo de número 1 e depois vamos ler o versículo de número 29, tá bom? Mateus, capítulo de número 11, Evangelho de Mateus, primeiro texto do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 11,
versículo de número 1 e depois o versículo de número 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Agora você pula lá para o versículo de número 29 comigo, que diz assim, aí já fala do Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Para o povo de Deus, palavra de Deus. Irmãos e irmãs, então nós já entendemos que temos a tarefa de fazer discípulos e discípulas. O discipulado é uma tarefa, é uma atitude que todo cristão, toda cristã deve exercer. Discipulado, falar tarefa é até muito limitador. Discipulado é um estilo de vida que você e eu precisamos viver, tá? Só que nós não sabemos em muitos aspectos como viver isso. Por isso, para tornarmos isso realidade na nossa existência, é necessário você e eu aprendermos de Jesus, tá? Então você já entendeu isso. E o texto bíblico que nós lemos vem trazer um desdobramento sobre esse assunto diante dos nossos olhos, e eu espero de todo o meu coração que isso venha quebrar ou começar a romper alguns conceitos na sua cabeça, tá? E abrir os seus olhos, seus ouvidos, abrir sua existência para a nova realidade que Deus tem construído no nosso meio, construído na vida da nossa igreja e que Ele quer construir na vida de cada pessoa também que ouve a sua palavra. O nosso texto bíblico, ele começa, e achei muito interessante porque eu não tinha percebido isso antes, percebi preparando essa palavra. Nosso texto bíblico, ele é construído, ele é colocado ali pelo evangelista Mateus, logo após Jesus escolher os 12 discípulos. Jesus já tinha um tempo de convivência com as pessoas, mas ele pega num determinado momento de seu ministério, ele pega 12 pessoas e ele escolhe essas 12 pessoas para caminhar com ele e essas 12 pessoas continuarem, aprenderem dele e continuarem explicando os ensinamentos que ele tinha passado. O interessante é que quando Jesus escolhe os 12 discípulos no capítulo 10, Jesus ele passa várias instruções para os discípulos. Ele fala várias instruções. Ele tem um discurso que é uma sequência de ensinamentos. Ele vai falar sobre admoestações, ele vai admoestar seus discípulos. Ele vai falar sobre estímulos, recompensas, dificuldades. E após ele encerrar esse tempo de ensino, ele pega os discípulos e, como diz o versículo 1 do capítulo que nós lemos, ele vai com esses discípulos para as cidades deles, pregar e ensinar nas cidades deles. Eu nunca tinha reparado nisso. Isso é muito interessante e muito precioso para nós nessa noite. Porque quando você e eu, irmãos e irmãs, nos encontramos com Jesus, Jesus vai nos ensinar sua palavra, vai nos passar ensinamentos, vai falar coisas especiais para nós, mas nós teremos que voltar com isso que aprendemos para a nossa realidade. Ou seja, aquilo que você tem aprendido de Jesus, você vai ter que voltar com esses ensinamentos para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua escola, do seu curso, etc. Os discípulos tiveram que retornar junto com Jesus para as suas cidades e Jesus, se você pegar depois e fazer a leitura do capítulo 11, Jesus ele prega palavras muito firmes nas cidades dos discípulos. Anuncia, chama as pessoas daquelas cidades de geração de incrédulos, né? Então, nós temos que entender isso como ponto fundamental para a mensagem de hoje. Você, ao se tornar o discípula do Senhor, você terá uma primeira tarefa: retornar para a sua origem, para a sua casa, para a sua realidade e ministrar ali, demonstrar ali aquilo que você aprendeu do Senhor. Só que o interessante é que os discípulos não voltaram sozinhos para suas cidades. Jesus voltou com eles. Então, Jesus também não te deixará sozinho, não te deixará sozinha. Você voltará junto com ele para dentro da sua realidade, da sua casa, e ele ali vai te ensinar
como manifestar tudo aquilo que ele ensinou, te ensinar a fazer isso em todos os seus ambientes e em todos os seus relacionamentos. Só que nós precisamos entender um pouco mais daquilo que o texto tem para dizer para nós nessa noite. Jesus apenas não nos direciona a voltar para a nossa realidade. Jesus também quer demonstrar a necessidade de nós entendermos o seguinte: se não buscarmos aprender de Jesus, não conseguiremos, em momento algum, viver dentro das nossas casas um testemunho genuíno, não conseguiremos transmitir para as pessoas aquilo que Jesus tem falado ao nosso coração, só conseguiremos fazer tudo corretamente se Jesus nos ensinar como fazer. Então, irmãos e irmãs, não são as pessoas que nos ensinam. Deus nos ensina através das pessoas. Não são vídeos, testemunhos que nos ensinam. É Jesus que nos ensina através dessas coisas. O ponto principal de onde parte tudo é o Senhor. É através do Senhor, por meio do Senhor, que vem do Senhor, tem tudo a ver com o Senhor, que nós conseguiremos viver essa realidade de demonstrar, explicar, proclamar tudo aquilo que temos aprendido. Mas o primeiro ponto é necessário aprender do Senhor. Mas por que aprender do Senhor? E é isso que eu quero dialogar com você nessa hora. E aí você vai lá para o versículo de número 29, em que Jesus começa a falar do seguinte sentido: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Se a gente pesquisa a palavra literalmente dentro do texto bíblico, a gente vai entender que jugo é aquela peça de madeira que colocava sobre os animais. Só que aqui, quando Jesus falava, colocava sobre os animais para que os animais pudessem puxar carroça, né? Só que quando Jesus falava aqui de jugo, Jesus não estava falando dessa peça de madeira. Ele usou essa palavra como uma metáfora para falar a respeito dos ensinamentos que eram colocados sobre a vida das pessoas. E Jesus, quando fala, tomem sobre vocês o meu jugo, Jesus está querendo dizer o seguinte: isso que está sobre vocês não é o correto. O correto é aquilo que eu ensino. E por quê? Porque, como diz o próprio versículo, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. E o interessante é que dentro do texto original, quando a palavra diz tomem sobre vocês, é o seguinte: levantem sobre vocês, coloque-se de pé e levantem o meu jugo. Ou seja, Jesus nos desafia nesse momento, irmãos e irmãs, a nos erguermos na nossa vida e tirarmos dos nossos ombros todo o peso que nos impede de viver o Evangelho do Senhor. Às vezes tem um ensinamento que alguém te ensinou, te dizendo que se você for viver o Evangelho, para você viver o Evangelho, você precisa ser a pessoa perfeita do mundo. Para você viver o discipulado, para você viver o Evangelho do Senhor, proclamar o Evangelho do Senhor, você não pode fazer nada de errado. E esse tipo de coisa pesa sobre nós de tal forma que a gente não consegue nem mesmo falar para as pessoas dentro da nossa casa sobre Jesus. Porque a gente fica pensando assim: poxa vida, eu fiz uma coisa errada ali atrás, eu não posso falar de Jesus para eles agora, porque eles não vão acreditar em mim. Isso é um peso que está sobre a nossa vida. E Jesus vem e nos chama a tirar esse peso dos nossos ombros e colocar sobre nós a humildade que transborda dele, a mansidão dele, no seguinte sentido, de que estará sobre nós não o peso da cobrança, não o peso das exigências, mas estará sobre nós a glória do Senhor, que nos molda, que nos ensina, que nos desafia. É muito triste quando alguém te pega, te joga numa situação e depois quer cobrar de você algo que essa pessoa não te ensinou. Isso é o que faz muitos ensinamentos religiosos. Pega, coloca sobre nós peso e depois quer cobrar da gente algo que nem foi nos explicado direito. Com Jesus é diferente. Quando temos relacionamento de intimidade com o Senhor e escolhemos aprender diretamente dele, sabe o que Jesus faz conosco? Ele nos toma, nos ajuda, nos ensina e nos explica porquê e ainda nos mostra em muitos momentos, em todo o tempo, diariamente, sobre esses ensinamentos. Por isso eu quero desafiar você nessa hora. Às vezes você não está frutificando, não está crescendo na presença do Senhor,
porque você está carregando um peso desnecessário. Larga tudo isso. Coloque sobre você nessa hora o jugo do Senhor Jesus, que é manso e é humilde de coração. A segunda coisa que eu quero destacar com você nessa hora é que Jesus, além de falar, tomem sobre vocês o meu jugo, ele diz também, aprendam de mim. Aprendam de mim. Ou seja, tome a minha humildade e a minha mansidão, mas também aprendam de mim. E é interessante que aqui a palavra aprender é a mesma palavra que se usa para dizer discípulo. Ou seja, quando nós aprendemos de Jesus, não aprendemos apenas para o conhecimento ficar dentro da nossa cabeça. Aprendemos para que o conhecimento seja exercitado no dia a dia. Eu converso com os meus alunos, quando dou aula de língua portuguesa para eles, que às vezes eles aprendem uma coisa, mas acham que o que eles estão aprendendo não serve para a vida. E a gente às vezes faz isso com os ensinamentos de Jesus. A gente pega os ensinamentos do Senhor, mas a gente não consegue transferir esses ensinamentos para a nossa vida. Por isso que, quando nos tornarmos pessoas que aprendem do Senhor Jesus, conseguiremos entender o que é a real dinâmica do discipulado. Porque o discípulo que aprende é aquela pessoa que ouve, entende e busca viver aquilo, mesmo passando pelos erros ou mesmo passando pelas frustrações. Nós temos isso nos próprios apóstolos, né? Que a gente chama de apóstolos, mas eles, às vezes eu acho mais bonito chamá-los de discípulos, que foram eles que aprenderam do Senhor, né? Você tem ali os discípulos, um exemplo é Pedro, que aprende de Jesus, caminha ao lado de Jesus e teve diferentes erros em muitos momentos de sua caminhada, mas mesmo assim, após todo o tempo de aprendizado, se levantou e por meio da pregação dele, milhares de pessoas se converteram no registro de Atos dos Apóstolos. Nós, irmãos e irmãs, podemos viver esse tipo de vida. Podemos aprender do Senhor, mas temos que aprender do Senhor e tentar viver esse ensinamento em todo o tempo. Independente de quem já fomos, independente do que já fizemos, independente do quanto erramos, ou do tamanho do erro, às vezes da proporção do erro que a gente cria na nossa cabeça, não importa nada disso. O que importa é que se você deseja aprender do Senhor e viver esse ensinamento diariamente da sua vida, você experimentará grandes coisas em Deus e ainda conseguirá demonstrar ao mundo toda a intensidade daquilo que o Senhor tem ensinado para você. Por isso, se você tem aprendido de Jesus, tem ouvido a palavra de Jesus, mas não tem vivido esses ensinamentos no seu dia a dia, seja por qualquer situação que for, o Senhor te chama nessa hora. Aprenda dele, se torne um discípulo dele, se torne uma discípula dele, ouça aquilo que ele está te instruindo, ouça aquilo que ele está te explicando, aquilo que ele está falando no seu coração, e viva isso em todas as realidades da sua vida. Não importa o que pensaram de você. Ontem ele era assim, ontem ela era assim, e agora ela virou discípula de Jesus. Você vira e fala para as pessoas: sim, virei discípula de Jesus. Errei, mas me tornei discípulo do Senhor. O Senhor me perdoou e me deu a possibilidade de recomeçar uma vida com Ele. Isso é viver aquilo que Jesus ensina para nós. Absorva isso, aprenda isso, mergulhe em tempos de intimidade com o Senhor, em tempo de oração, em tempo de meditação da palavra e aprenda, porque quanto mais você aprender, mais você conseguirá viver do Senhor no seu tempo de vida, no seu dia a dia da sua vida. No culto de quarta-feira, eu ministrei uma palavra falando da necessidade, da importância de vivermos experiências com o Senhor. É a experiência que faz toda a diferença. Então, aprenda tudo que o Senhor está ministrando sobre você e peça a Ele experiências para que esse ensinamento fique cravado no seu coração. E você verá como que tudo isso que você tem aprendido fará um sentido muito grande na sua vida e também fará um sentido na vida de tantas outras pessoas. E para finalizar, como último ponto dessa mensagem,
O final do versículo, a última fala de Jesus é a seguinte: e vocês acharão descanso para a sua alma, após aprender, após trocar o jugo pesado pelo jugo do Senhor, pela humildade, pela mansidão, após viver uma vida de aprendizado, você encontrará descanso no Senhor. Descanso no seguinte sentido, de que todo aquele peso, aquela cobrança, não farão mais efeito sobre a sua vida. Porque você agora viverá tempos de relacionamento mais intensos com o Senhor. Ok? Então você experimentará momentos de mais intimidade com Deus. Às vezes, nós não, por causa do peso de falas, de cobranças, nós nem conseguimos viver uma vida de paz com o Senhor. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, né? E ele não fala, e o texto bíblico não diz que ele fala apenas para os discípulos. Dentro da construção da narrativa, ele está falando para aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação dele, junto com os discípulos. Aquelas pessoas carregavam o jugo de várias cobranças, vários ensinamentos da lei, que Jesus vem mostrar que esses ensinamentos, de certa maneira, precisavam ser reconfigurados e reinterpretados para viver a vontade de Deus. E nós, irmãos e irmãs, precisamos reconfigurar a nossa vida de uma forma em que a gente pare de ficar aprendendo de ensinamentos, que a gente pare de ficar aprendendo ensinamentos desnecessários e passemos a aprender verdadeiramente do Senhor. Só assim encontraremos descanso e paz para a nossa alma dentro de uma vida de relacionamento com Deus. Enquanto continuarmos fadados a construir dentro de nós e a reproduzir ensinamentos que destroem vidas, que apenas cobram pessoas, que forçam as pessoas em todo o tempo a viver uma vida não de felicidade, mas viver uma vida de medo do Senhor, sem experimentar um relacionamento de intimidade e de amor com Deus, nunca encontraremos descanso genuíno para a nossa alma. Nos cobraremos e ainda cobraremos as outras pessoas de coisas que nós nem conseguimos ou fomos capazes de fazer. Mas com Jesus, quando aprendemos verdadeiramente dele, é diferente. Encontramos o descanso, carregamos a humildade, carregamos a mansidão, nos tornamos discípulos, discípulas, e toda a nossa vida começa a ser transformada. A atmosfera da nossa vida muda, ela é reconfigurada quando nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor, especialmente, porque passamos a entender que Deus não quer nos travar, Deus quer nos mover, nos fazer avançar, nos fazer crescer e conquistar aquilo que Ele tem preparado para nós e que Ele deseja conquistar através de nós. Precisamos reviver agora, reinterpretar a cada dia nosso relacionamento com o Senhor. Mas tudo isso passará pelo crivo de aprendermos dele. Só Jesus pode nos ensinar a viver a realidade do Evangelho. Só Jesus pode nos ensinar a proclamar verdadeiramente esse Evangelho. Só Jesus pode nos ensinar a viver a vida de discipulado que Ele deseja para nós. Por isso, aprenda do Senhor. E nessa noite que vamos participar da ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor, em que renovaremos a nossa aliança com Deus, a aliança perpétua, renovaremos a nossa participação nessa aliança para vivermos uma novidade de vida. Se você tem se sentido distante dos ensinamentos do Senhor ou apenas tem vivido à base de cobranças, de exigências, de julgos desnecessários, nessa noite, nessa oração que nós vamos fazer, é tempo de você abandonar tudo isso e se entregar diante dos pés do Senhor e não ficar prostrado, jogado ao chão, mas se reerguer, se levantar e tomar sobre os seus ombros a humildade e a mansidão de Jesus, iniciar uma vida de caminhada de aprendizado do Senhor e acima de tudo, junto com tudo isso,
e encontrar descanso para a sua alma e manifestar esse descanso, ensinar esse descanso por onde você estiver. Por isso, nessa hora eu te convido a você falar assim na sua vida, falar agora aí: eu desejo aprender de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Eu desejo aprender de Jesus. Eu desejo ser discípulo de Jesus. Diga isso. Eu desejo ser discípulo de Jesus. Eu desejo ser discípula de Jesus e encontrar, no meio de tanto tumulto, tanta preocupação, tantas falas, encontrar paz e descanso para minha alma naquele que é humilde e manso de coração. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar com você nessa hora, para que a sua vida seja completamente cheia do poder, do ensinamento, da humildade e mansidão e do descanso do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. O Espírito do Senhor nessa noite, querido irmão, querida irmã, está mais uma vez no meio de nós. Assim como a canção que foi ministrada sobre nós nesse tempo de oração, o reino do Senhor vem e o nosso desejo é que o querer dele se manifeste nessa terra. E o ponto que eu quero destacar com você nesse momento é que evidências surgirão quando o poder do Senhor se manifestar. E nós, você e eu, somos ferramentas do Senhor para que esse poder se manifeste. Por isso que nesse momento eu quero orar com você, para tudo que foi ministrado nessa palavra, o desafio de ir ao encontro dos seus, mas não ir sozinho, não ir sozinha,
acompanhado de Jesus, daquilo que Ele nos ensinou, que isso seja real na sua vida e que você viva poderosamente esse tempo de direção, de serviço, de aprender do Senhor e anunciar aquilo que Ele tem te ensinado. Aí onde você está, mais uma vez eu peço que você feche seus olhos nessa hora, ou você pode até dar as mãos para quem está perto de você, mas vamos ter esse tempo de oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que se manifesta sobre nós, por tudo aquilo, Deus, que foi anunciado para nós durante esse tempo de culto. Quão precioso, Senhor, é o tempo na Tua presença, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, em que nos apresentamos a Ti de coração aberto, Senhor, depois de termos ouvido a palavra, de sermos ministrados e ministradas, nós queremos dizer a Ti, Senhor, nós queremos aprender de Ti, Pai. Queremos aprender, Senhor, e nos tornar, ó Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, nos tornar discípulos, discípulas do Senhor, que serão enviados, que caminharão, que irão, Senhor, ao encontro dos seus, que irão, Senhor, ao encontro de famílias, de pessoas do trabalho, de pessoas da convivência. Nós queremos ser essas pessoas, ó Pai. Por isso nos ensina a ser essas pessoas, Senhor. Nos ensina a ser essas pessoas que anunciam a Tua palavra e nos ensine, Senhor, a anunciar essa palavra, Senhor. Que dos nossos ombros saia, ó Deus, todo o peso, todo o jugo, Senhor, toda a lei desnecessária, todo o ensino desnecessário que nos impede, Senhor, de viver a realidade do Evangelho, mas que sobre nós esteja a humildade de Jesus, a mansidão, o cuidado do Senhor, para que possamos ser assim também com todas as pessoas que se depararem conosco, Pai. E agora, Deus, em que vamos, ó Senhor, participar desse tempo de celebração, e alguns irmãos e irmãs já participaram, Senhor. Que, ó Deus, esse compromisso, Senhor, seja renovado na nossa vida, a nossa aliança contigo seja renovada. Não uma aliança, Senhor, para recebermos de Ti, mas uma aliança, Senhor, para sermos discípulos e discípulas do Senhor, anunciando a Tua palavra e o Teu Evangelho, o Teu amor, por onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, meu irmão e minha irmã, em que você está aí, eu te convido a estar em espírito de oração, para que talvez você já tenha participado do tempo de cear ao Senhor hoje de manhã, mas alguns irmãos e irmãs ainda não participaram, estarão participando agora. Mas eu convido todas as pessoas que estão nessa transmissão nesse momento, que estejam em espírito de oração, para que nós possamos poderosamente, nesse momento, ter mais uma vez nossa vida renovada com a nossa aliança com o Senhor. Uma aliança que não apenas nos promete muitas coisas, mas que nos desafia, nos encoraja a viver muitas coisas em Deus. Então, onde você está? Em espírito de oração. Toda a honra seja a Ti, Pai nosso onipotente, Pai nosso celestial. Nós, Senhor, obedecendo aquilo que Jesus nos instruiu, nós queremos honrar a Ti, Senhor, nessa hora, renovando o nosso compromisso contigo, Senhor, e celebrando a Deus diante de Ti e diante de todas as pessoas que estão nesse tempo de culto, Senhor, celebrar diante de Ti o memorial que Jesus Cristo, Teu Filho, nos mandou celebrar, trazendo agora em nossa memória os ensinos do nosso Senhor, os ensinos que nos desafiam, que nos movem, ensinos que Ele levou até a morte e que por meio desses ensinos Ele enfrentou e venceu todos os desafios e também ressuscitou por nós para nos ensinar o verdadeiro amor. Nós Te damos graças, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe agora o pão e o cálice, para que quando nós comermos, Senhor, esse pão seja o Teu corpo e esse cálice seja o Teu sangue, e que sejamos renovados e renovadas nesse momento para experimentar do Senhor e para viver mais e mais o Senhor, em nome de Jesus. E por isso, Senhor, que o Senhor nos perdoe de todos os pecados e falhas. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todo o peso de culpa, de todo o jugo do pecado, Senhor, e nos permita, Senhor, entrar agora, Senhor, na Tua santa presença, obedecendo, Senhor, a Tua instrução e com nossos corações abertos para viver o melhor e para fazer o melhor para o Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, como diz a palavra, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, nosso Senhor, após haver ceado com seus discípulos, tomou também o cálice da nova aliança, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O Senhor convida a você, querido irmão, querida irmã, que tem o seu coração em paz com Deus, que se sente em paz com outras pessoas, ou que deseja viver essa paz com outras pessoas, que deseja viver essa aliança com o Senhor. O Senhor te convida a fazer parte dessa aliança, a viver os propósitos dele na sua vida e a experimentar e a proclamar a grandeza do amor do Senhor. Aleluia, você que está aí com os elementos, separou junto com a sua família, que você pegue agora esses elementos, pega o pão, tá? Reparte aí com toda a sua família. A pastora Kenny chegou aqui pertinho de mim, tá? Esse é o corpo do Senhor, entregue em nosso favor. Agora você pega aí o cálice, irmão, irmã. Esse é o sangue do nosso Senhor, derramado em nosso favor. Você pode ceiar agora, pode comer do pão do corpo do Senhor. Esse cálice, o sangue do Senhor, nos renova a cada dia. Aleluia. É derramado sobre nós para nos mostrar que os propósitos do Senhor são maior do que todas as coisas em nós. E que por meio dessa renovação nós poderemos transformar realidades e experimentar grandes coisas que o Senhor tem preparado para nós. Você aí pode tomar do cálice do Senhor, do sangue do Senhor. Aleluia. Onde você está, dê a mão para quem está perto de você. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua mansidão, Senhor, pela humildade com que o Senhor, ó Deus, deposita sobre nós o teu poder, Senhor. Aleluia. Deposita sobre nós, Senhor, a tua glória, para que possamos, ó Deus, anunciar e mostrar, Senhor, para o mundo, para quem mais amamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Que nessa hora, Senhor, a aliança que foi renovada, Senhor, seja uma aliança, Senhor, que nos direcione, Senhor, que nos mova, ó Espírito Santo de Deus, a viver o melhor do Senhor. Que o teu povo nessa hora, Senhor, seja livre, liberto de todo o peso, Senhor, desnecessário, Senhor, de todo o ensinamento, Senhor, que atrapalha o teu evangelho de avançar, de todo o peso, Senhor, de culpa do passado, de julgos, Senhor, ó Deus, de obrigações que não vêm do Senhor, ó Pai, livra o teu povo de todo esse peso nessa hora, Senhor, e que nós tomemos, Senhor, e levantemos, coloquemos nos nossos ombros, Senhor, a responsabilidade, a glória do Senhor, ó Pai, de anunciar, ó Pai, a verdade da Tua palavra, o Evangelho que transforma, o amor que liberta, Senhor, anunciar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero declarar nessa hora, Senhor, que não temos mais, Senhor, não somos mais, Senhor, apenas, Senhor, seguidores, ó Pai, não somos seguidoras, somos discípulas, somos discípulos do Senhor, ó Deus, que aprendem de Ti, Senhor, e anunciarão ao mundo tudo que aprendem do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado na nossa vida, Pai, e que em todo o tempo o Senhor seja glorificado em todas as nossas atitudes. A Ti nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí onde você está, meu irmão, minha irmã, receba da bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, querido irmão, querida irmã, discípulo, discípula do Senhor, e com todo o povo de Deus que se reúne sobre a face da terra. E aí onde você está, você diz amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor pela obra dele na nossa vida. Não se esqueça, lembre-se em todo tempo que a hashtag que move o lema da nossa igreja esse ano, o grande desafio que Deus tem colocado nos nossos corações é que nossa vida tem propósitos. Proclame isso para todo mundo, tira uma selfie aí da sua família, né? Você aí na sua
você aí na sua casa assistindo o culto, compartilhe esse link, a transmissão do culto depois para todo mundo poder assistir. Vamos mostrar para todas as pessoas. Vamos começar a anunciar ao mundo tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, sua vida, minha vida, nossa vida tem propósitos. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Fique com Deus.